Olá, queridos amigos e amigas que estão aí do outro lado da telinha, doidos para conseguir uma vaga no concurso público, né? Ser um funcionário público, ser feliz, né? Conseguir a sua estabilidade, estabilidade financeira. Bom, o assunto de hoje é a regra de De Morgan, né? Que é um assunto da lógica proposicional. Como prometido, eu ia pegar um bloco apenas para a regra de De Morgan, né? Já vimos a regra de De Morgan, en passant, falamos sobre ela e tal, mas agora eu pego um bloco só para ela, porque a gente aproveita e fala também de tabela verdade e fala de algumas outras relações, que a regra de De Morgan, ela às vezes se mistura, né? Você faz uma negação de uma condicional e nessa negação da condicional você aplica a regra de De Morgan também. Então nós temos que saber esse esquema aí. Vamos com calma, vou fazer a tabela verdade das duas regras, das duas proposições que compõem a regra de De Morgan, e aí vamos agora e vamos ter assim uma totalidade, porque o que acontece é que em alguns concursos o cara apenas pede as frases, né? Ele pega essa frase e nega para mim, aí você aplica a regra de De Morgan, mas no outros não, ele coloca a proposição e pede uma tabela verdade, mostrando isso ou aquilo. Então a gente tem que saber isso bem. Regra de De Morgan é assunto muito cobrado, né? Quando fala de lógica proposicional, certamente o cara vai colocar uma regra de De Morgan lá, né? Nesse tempo que a gente tem de sala de aula e de concurso público em geral, você vê que alguns temas são mais cobrados, né? Então, a contrapositiva, que já falamos no encontro anterior, e essa regra de De Morgan, que é uma negação que cai muito. Quer dizer, quando falamos de negação de proposições compostas, eu acabo falando de regra de De Morgan, mas aqui eu pego um capítulo só para ele, tá? Alguns concursos separam, falam assim, regra de De Morgan, então aqui está ali separadinho para você. Beleza, então. Então vamos lá, vamos fazer aqui então, vamos pegar o que seria essa regra de De Morgan, né? Bom, coloquei ali, a negação de P ou Q é equivalente, isso aqui, esse símbolo aqui, não podemos esquecer, essa negação aqui quer dizer equivalente, né? Ó, equivalente. Eu pensei que isso era uma bicondicional, não, bicondicional não pode esquecer, bicondicional é só isso aqui, né? É outra coisa, parente dela, mas não é ela. Aquilo ali é equivalência. Equivalência tem esses dois tracinhos gordinhos assim, tá bom? Então, aquilo ali quer dizer que equivale a não P e não Q. Bom, vamos colocar aqui então, proposição P e a proposição Q, né? E dessa proposição P e Q, vamos colocar a tabela verdade como sempre colocamos, né? Como é que é essa tabela verdade? Na primeira coluna colocamos VV, FF, e na segunda colocamos VF, VF. Então vamos lá, ó, coloquei aqui. Vamos colocar aqui VV, FF, e na segunda VF, VF. Sem crise, sem... Vamos com calma. Agora eu vou colocar P ou Q. Bom, já vimos isso, né? Esse símbolo é o símbolo do OU, né? P ou Q. Tá aqui, esse símbolo aqui é o símbolo do OU. O ou ele só é falso quando ambos são falsos. De resto, todos eles são verdadeiros. Então eu vou aqui e coloco que ele é falso aqui. De resto, todos eles vão ser verdadeiros. Só que aqui está a negação de P ou Q, né? Essa negação de P ou Q, onde está verdadeiro, negação é isso, né? Onde está verdadeiro é falso. Pelo princípio do terceiro excluído, só existem dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Então, quando aqui é verdadeiro, olha lá, olha o cursor, quando aqui é verdadeiro, a negação faz com que isso seja falso. Quando é falso, a negação faz com que isso seja verdadeiro. Então, vamos ficar de olho nessa coluna aqui, ó. Vamos ficar de olho nessa coluna aqui. Essa coluna é importante para nós, porque é justamente daí que parte o enunciado, a proposição que define a regra de De Morgan. Bom, vamos negar agora os dois, tá? Negar em separado. P e Q. Ó. Neguei P e neguei o Q. Está aqui. Fiz as negações. Vamos lá. Aqui nessa coluna P, VV, FF. Vou lá na negação, coloco F, F, VV. Está aí. Na segunda coluna, que é a coluna do Q, onde está VF, VF, vou colocar FV, FV. E agora eu vou colocar não P e não Q. O E, querido, ele só é verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Não existe outra situação. Então, aqui, ambos são verdadeiros? Não, então é falso. Ambos são verdadeiros? Não, falso. Ambos são verdadeiros? Não, é falso. Ambos são verdadeiros? Sim. Olha agora, comparando essas duas colunas aí, ó.
as colunas onde eu estou frisando, colocando rabiscado ali, achurado, bem, chamando bem a sua atenção. Essas duas colunas, elas são exatamente iguais. Onde um está F, o outro também está F. Onde um está F, o outro também F, e assim por diante. Como eles são exatamente iguais, eu digo que eu nego o OU com o E. A grosso modo, tá? A grosso modo, não é bem assim que funciona, mas para a gente memorizar é muito interessante que a gente pense assim. Eu nego o OU com o E e nego o E com o OU. Então, como é que vai ficar ali uma situação em que eu tenha que escrever uma determinada coisa, né? Vamos colocar aqui, deixa eu voltar aqui a minha... Negue, sou carioca e gosto de praia. Eu quero negar isso. Eu sou carioca e gosto de praia. Vamos negar isso. A negação disso fica, nega as duas proposições, olha, não sou carioca. O conectivo existente anteriormente era o E. Como você nega, o conectivo que você utiliza agora é o OU. Gosto de praia. Qual é a negação disso? Não gosto de praia. Tá aí. Isso é a regra de De Morgan. A regra de De Morgan é isso aqui. É você negar as duas, trocar o E pelo OU. E trocar o OU pelo E, como nós vamos ver agora nessa situação aqui, ó. Vamos lá, mais uma vez, ó, vamos colocar aqui as proposições P e Q. Do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, ó, proposição P, proposição Q. Primeira coluna, como sempre, VV, FF. E a segunda, VF, VF. Bom, o que está dentro aqui dos parênteses é o E, né? É a conjunção. Então, vamos colocar aqui P e Q. O E só é verdadeiro se ambos forem verdadeiros, como acontece na primeira linha. Consegue ver? Depois, todos eles são falsos. E aí ele pede para negar isso. Negar isso é você fazer a negação de P e Q. Onde está verdadeiro, você coloca falso. Onde está falso, você coloca verdadeiro, né? Então, ó, verdadeiro aqui, falso. Falso aqui, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos, não vou sublinhar com tanta veemência, mas está ali, essa é a coluna, FVVV. Bom, o que está do outro lado dessa equivalência é não P, não Q, né? E entre eles tem o OU, né? Que é essa disjunção, a disjunção comum, a disjunção inclusiva. Não P ou não Q. Ótimo, Cristiano, não tem problema. Vamos lá. A negação de P. P é V, V, olha lá, olha o cursor. V, V, F, F, vai ficar F, F, V, V. Q, VF, VF, FV, FV. Como agora estamos utilizando o OU, e o OU só é verdadeiro se ambos forem verdadeiros. O que só vai acontecer, só é falso se ambos forem falsos. Isso só vai acontecer na primeira linha entre eles, olha lá o cursor. De resto, isso não ocorre, então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E essas duas colunas ficam exatamente iguais. Com isso, eu concluo que, assim como na negação do E eu utilizo o OU, na negação do OU eu vou utilizar o E. Então, vamos a um outro exemplo para que nós possamos firmar isso. Negue. Olha lá. Primeiro, nega-se tanto com E ou com OU. Vimos que eu posso com E ou com OU. Então, negue, faço caminhada ou como muito. Eu quero negar isso. Negar isso é não faço caminhada, não faço caminhada. O conectivo que eu utilizei foi o OU, então aqui entra o E. Como muito? Nega. Não como muito. Tá aí. Isso é a regra de De Morgan quando se fala de frases. E a gente vai ver isso com bastante calma agora mesmo. Então, quando eu utilizo a regra de De Morgan, para você memorizar, colocar na sua cabeça o E você nega com OU, o OU você nega com E. Nega as duas proposições. Se tiver E, a negação fica com OU. Se tiver OU, a negação fica com E. Pronto, acabou. Certo? Bom, vamos voltar lá então. Ó, nega as proposições a seguir. Vamos com calma então. A primeira proposição diz assim: o amor é fogo e mata sem se ver. Eu quero negar isso. Eu vou
na mesma hora, notar qual é o conectivo que está sendo usado. O conectivo é o E. O E eu vou negar colocando o OU. E nego as duas proposições. O amor é fogo. O amor não é fogo. O amor não é fogo. Ou, a negação, se está com E, a negação fica com OU. Não mata sem se ver. Tranquilíssima. Ou seja, negou as duas, trocou de posição. Não. Se eu trocar de posição tem problema? Nenhum. Mas troca de posição, porque é como se fosse uma... Nós diríamos assim, em matemática aritmética, que seria a ordem das parcelas não altera a soma. Aí é quase isso. Se você trocar as proposições diferentes, se você colocar não mata sem se ver ou o amor não é fogo, também está correto. Agora, não, é imprescindível que você negue o E com o OU e o OU com o E. Se você colocou um E ali entre eles, já está tudo errado. E claro, se a sua prova for uma prova de múltipla escolha, A, B, C, D, E, vai ter uma opção que vai colocar isso aí. Você tem que ficar de olho, ok? Vou estudar bastante ou somente assistir aulas? Bom, então vamos lá. Eu quero negar isso. Não vou estudar bastante. Não vou estudar bastante. E aqui, como está o OU, eu coloco E. Ou somente assistir aula. Então, não somente assistir aula. Tá aí. Sou cristão ou sou ateu? Como é que eu nego isso? Não sou cristão. Não sou cristão. Como a frase inicial tinha um ou, eu vou colocar o E. E ateu eu nego, não sou ateu. Beleza, matamos a questão com facilidade. Quer dizer, o ou, coloquei o E no lugar dele na sua negação, e o E eu coloquei o ou na sua negação. Tinha mais uma, né? Tinha estrelas nos olhos e um jeito de herói. Bom, qual é a negação disso? Não tinha estrela nos olhos. Não tinha estrelas nos olhos. Ou um jeito de herói. Não tinha um jeito de herói. Só que deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. Nesse caso, como é uma negação, também cabe escrever dessa forma. Tinha estrela nos olhos e um jeito de herói. A negação disso poderia ficar assim. Não tinha estrela nos olhos ou não tinha um jeito de herói. Mas cabe colocar na segunda o nem. Ó, não tinha estrela nos olhos ou nem jeito de herói. Ainda que fique esquisito, mas cabe, tá bom? Mas o mais viável seria você escrever não tinha estrela nos olhos ou não tinha jeito de herói. Beleza. Tá aí. Continuamos com as negações. Vou ao cinema e não durmo. Qual é o conectivo utilizado? O E. Se é o E, vamos colocar o OU. Vou ao cinema, não vou ao cinema. Não vou ao cinema. Ou não durmo. Qual é a negação de não durmo? Durmo. Então temos que tomar cuidado, né? A primeira proposição é vou ao cinema. Qual é a negação? Não vou ao cinema. A segunda proposição, não durmo. Qual é a negação dela? Durmo. É isso aí. Não falo com estranhos ou ando à noite. Bom, a primeira proposição está escrita não falo com estranhos. Como é que você nega não falo com estranhos? Não é verdade que não falo? Não, você simplesmente coloca falo com estranhos. Falo com estranhos. Tá assim. E no lugar do ou, coloco e. Ando à noite, coloco não ando à noite.
Beleza. Simples, né? Não tem muito mistério. Quando você pega o jeito, você vai direto. Não quero seu beijo e nem seu dinheiro. Na realidade, o que está escrito assim, eu não quero seu beijo e não quero seu dinheiro. É isso que está escrito ali. Não quero seu beijo e não quero seu dinheiro. O e nem, esse nem é a negação também, né? Não quero seu beijo e não quero seu dinheiro. Só que a frase ficou elaborada da seguinte forma. Não quero seu beijo e nem o seu dinheiro. Então, não quero uma coisa e nem outra. Então, não quero o seu beijo, a negação fica. Quero o seu beijo. Quero o seu beijo. O e, eu coloco o ou, né? Nem o seu dinheiro. Não, eu quero o seu dinheiro, né? E nem o seu dinheiro eu estou negando, mas agora não. A negação eu quero. Quero o seu beijo ou seu dinheiro. Tá aí. Fechou. Cristiano, é importante eu saber essa coisa, porque parece, assim, não parece que eu estou estudando para concurso. Se você pegar os exercícios, as questões de concurso, você vai ver que isso aí aparece com tanta relevância, com tanta assiduidade, que você vai falar, caramba, pior que eu nunca pensaria em ficar igual um bobão pensando em ou e, e que eu ia me dar bem na prova. Com certeza você vai se dar bem. Bom, vamos lá na próxima então. Bom, já falamos da contrapositiva, mas como eu quero fazer uma mistura entre elas, e essa mistura cai em prova, lógico, eu estou falando por causa disso, eu tenho que relembrar o que é a contrapositiva. Eu não vou fazer a tabela verdade, mas o que é a contrapositiva? Quando falamos de contrapositiva, em equivalências lógicas, eu fiz a tabela verdade. Aqui não cabe, vamos apenas ver o que é a contrapositiva. Contrapositiva tem um versinho que diz assim: contrapositiva é a equivalência do se, então, nega as duas e troca de posição. Contrapositiva. A equivalência do se, então, nega as duas e troca de posição. Então, olha lá. Vamos escrever uma proposição equivalente a: se tenho amigos, então sou privilegiado. É isso que está escrito ali. Se tenho amigos, então sou privilegiado. Eu não estou negando nada, tá? Eu vou colocar uma proposição equivalente a ela. Eu vou negar de trás. Sou privilegiado. Então, se não sou privilegiado, se não sou privilegiado, então, aí eu nego a primeira colocando agora como condição necessária, né? Ó, tenho amigos. Qual é a negação disso? Não tenho amigos. Isso é a condicional, é a contrapositiva, né? Mas por que você está falando de contrapositiva aqui? É regra de De Morgan, por que você está misturando? É porque as coisas são misturadas, né? Então, eu relembrei aqui o que é a contrapositiva para a gente conseguir falar da regra de De Morgan. Mas, Cristiano, sempre vai acontecer, sempre, sempre. Se estou com sono, então vou dormir. Se estou com sono, então vou dormir. Qual é a contrapositiva disso? Se não vou dormir, então não estou com sono. Se visto azul, então minha sorte muda. Se visto azul, então a minha sorte muda. Qual é a contrapositiva? Se minha sorte não muda, então não visto azul. É negar as duas, continuar na condicional, contudo invertendo as duas de posição. Certo? Beleza. Então vamos lá. Se o tempo passa, então envelhecemos. Vamos, né? Se o tempo passa, então envelhecemos. A contrapositiva, se não envelhecemos, opa, faltou ali o H. Se não envelhecemos, então o tempo não passa. Tá lá. Isso não é negação. Repetindo, é uma equivalência lógica. Se como e bebo, então passo mal. Se como e bebo, então passa mal. Qual é o esquema mesmo da contrapositiva, que já falamos várias vezes aqui? Eu nego as duas e faço a troca de posição. Então, negando a de trás, se passo mal. Então, vou escrever se, negando, hein? Se não passo mal, então, agora, hein, querido, preste bem atenção. Eu devo negar a condição suficiente, né? Eu tenho que negar isso. Como é que eu faço a negação? Como é que eu nego o como e bebo? Aí entra a regra de De Morgan. Porque eu estou negando uma proposição composta, ó, como e bebo. E entre eles tem um e. Aí é que entra a regra de De Morgan. Então, como é que eu nego como e bebo? Então, não como
ou não bebo. Isso aqui, ó. Isso é a condicional. A contrapositiva envolvendo a regra de De Morgan, perdão. Porque a primeira, a condição suficiente é como e bebo, ela é composta. Então passo mal. Negar passo mal é não passo mal. Negar como e bebo é não como ou não bebo, que ela vai lá para trás. Quer dizer, as coisas se misturam, a bem da verdade, né? As coisas se misturam, então temos que ficar ligados. Olha o próximo exemplo, como é que também não é muito diferente disso. Se canto ou danço, então minha voz não falha. Se canto ou danço, então minha voz não falha. Bom, após o então está minha voz não falha. Como é que eu nego minha voz não falha? Vamos utilizar a contrapositiva, tá? Como é que eu nego a minha voz não falha? Se minha voz falha. Se minha voz falha. Então, porque se ele diz a minha voz não falha, a negação é minha voz falha. Então, agora eu vou negar a condição suficiente, essa que veio depois do se, que está entre o se e então. O que temos ali é canto ou danço. A negação de canto ou danço é não canto e não danço. Tá aí. Resolvido o problema. Quer dizer, o Cristiano, na realidade, você não usa, muitas das vezes, somente a regra de De Morgan. Não, você usa a regra de De Morgan em qualquer negação. Como a contrapositiva envolve negação de duas sentenças, duas proposições que você está invertendo, você tem que utilizar a regra de De Morgan. Vamos lá, ó. Sigo em frente, então aprendo e me engrandeço. Repito, sigo em frente, então aprendo e me engrandeço. Vamos atribuir aí a contrapositiva. Vamos lá. Sigo em frente, então aprendo e me engrandeço. Se vou negar, aprendo e me engrandeço. Olha o conectivo, o e. Eu utilizo o ou. Não aprendo. Se não aprendo. Ou engrandeço, qual é a negação? Não me engrandeço. Tá aí. Então, vamos lá, querido. Então, negando a primeira, sigo em frente. Qual é a negação de sigo em frente? Então, não sigo em frente. Tá aí, pô. Quer dizer, não é repetindo, não é só a regra de De Morgan. É uma contrapositiva ou qualquer outra situação que você vai aplicar também a regra de De Morgan. Finalizando essa folhinha aí, né, esse nosso slide, se tenho grana, então jogo ou aposto. Então, se tenho grana, então jogo ou aposto. Jogo ou aposto, esse então aqui saiu errado, quero me perturbar, tá? É então aqui, tá? Perdão, ficou então, né? É então ali direto, é então ali. Então, se tenho grana, então jogo ou aposto. Como é que fica isso daí? Um erro de digitação, perdão. Se não jogo e não aposto, o que eu fiz aqui? Eu utilizei a regra de De Morgan. Aqui, ó. Utilizei a regra de De Morgan. Se não jogo e não aposto, então, e ele pode suprimir o então, já falamos isso várias vezes, tenho grana, qual é a negação de tenho grana? Então, não tenho grana. Tá aí. Feito. Todo cuidado é pouco, claro, mas temos que ficar bem atentos. Então vamos escrever isso aí. Agora nós falamos dessa parte de contrapositiva de maneira muito profunda, mas através de palavras, de letras, de frases. Vamos tentar fazer isso sem isso, né? Vamos colocar aqui, ó. Eu quero negar, negue, ó. Negue. P implica que ou R. Qual é a negação de uma condicional? A negação de uma condicional é o seguinte, eu digo para você assim, ó, lembra daquele papo que tivemos várias vezes sobre promessas? Ó, se você se comportar, então eu te dou um presente. Quando é que eu vou negar isso? Quando eu me comporto e você não dá o presente. Então, a negação é repetir a primeira e... Agora eu devo negar a segunda. Como é que eu nego aquilo? Olha, não que... Como é ou, eu vou colocar e, não R. E assim por diante. Cristiano, isso aqui cai muito, isso cai com certa relevância em alguns concursos.
Em outros, não. Em alguns concursos, aqueles que falam para você julgar se está certo, se está errado, sim. Em outros, não. Em outros, é a própria frase mesmo, pronto, acabou. Beleza? Então, vamos lá aqui, vamos voltar ao nosso slide, vamos ver aqui uma questãozinha aí de julgar o item, né? Aquela que eu acabei de dizer. Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, então a proposição não P e não Q também é verdadeira. O que pela regra de De Morgan, olha, se eu negar o P ou o Q, qual é a negação de P ou Q? Isso aqui é equivalente a justamente isso aqui, ó, não P e não Q. Então, olha só o que ele diz que P é verdadeira e Q é verdadeira. Ele diz, ó, se as proposições P e Q são verdadeiras, então aquela proposição. Então, ao invés de trabalhar com isso aqui, eu vou trabalhar com isso aqui, ó. É a negação de P e Q. Se ambas são verdadeiras, a conjunção E só é verdadeira se ambas forem verdadeiras. Então, se elas são verdadeiras, verdadeira e verdadeira é verdadeira. E qual é a negação de uma coisa verdadeira? A negação de uma coisa verdadeira é falsa. Olha só o que ele diz lá. Julgue o item a seguir. Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, então a proposição não P e não Q também é verdadeira. Eu vou julgar. Olha como é que eu julgo o item, ó. Isso está certo, entre parênteses, ou está errado. Vamos supor que apareça isso, né? Você vai marcar lá que está errado. Por que está errado? Porque ele disse que seria verdadeira e nós vimos que o resultado deu falso. Questões que aparecem pedindo para que você julgue o item, tem algumas bancas que utilizam isso, você vai dizer se está certo, se está errado. Pronto, acabou. Vai lá marcar no cartão resposta se está certo, se está errado. Não é muito difícil, né? Vamos para a próxima? Acho que tem mais uma aqui, ó. A negação de Milão é a capital da Itália ou Paris é a capital da Inglaterra. Simples, né? O conectivo ou. Então, se é o conectivo ou, eu vou utilizar o E. Vamos lá. Tem o E aqui? Tem. Mais alguém? Vamos lá. Milão é capital da Itália. Milão não é a capital da Itália. Opa, isso aqui é negação. Tá indo bem. Paris é a capital da Inglaterra. Paris não é a capital da Inglaterra. Tá aí o gabarito da letra A. Ó. Neguei as duas e troquei o ou pelo E. Milão é a capital da Itália ou Paris é a capital da Inglaterra. Como é que eu nego isso? Milão não é a capital da Itália. O ou eu troco pelo E, e Paris não é a capital da Inglaterra, o gabarito é a letra A. Né? Fácil, né? Considere a sentença a seguir. Se como doces, então engordo ou tenho azia. A negação lógica dessa proposição é... Bom, repetindo, como é que eu nego uma condicional? Né? Como é que eu faço a negação de uma condicional? Aqui, negar P implica que é o mesmo que escrever P e não Q. Então, vou repetir a primeira. Vamos lá. Se como doces, estão repetindo, ó, como doces. Utilizo agora o conectivo E. E vem agora a parte após o então. Engordo ou tenho azia. O ou eu utilizo E. Então, não engordo. Não engordo. Ou tenho azia, eu coloco E, não tenho azia. E resolvemos a questão. Tá lá então, o gabarito vai ser qual letra? Bom, letra C, né? Ele diz como doces e não engordo, nem tenho azia, né? Ao invés de escrever como nós fizemos, como doces e não engordo e não tenho azia, ele suprimiu colocando o nem. Então, olha lá, como doces e não engordo, nem tenho azia. Quer dizer, e não tenho azia. O gabarito então é a letra C. Bom, espero que tenha esclarecido para você essa parte que fala de regra de De Morgan. Pegamos um capítulo, ficou... Pô, Cristiano, eu acho que ficou até meio maçante, mas a ideia é até ficar um pouco mais, assim, maçante para você ficar ouvindo isso toda hora e você memorizar, porque isso é assunto de muita importância em qualquer concurso em que tenha lógica proposicional. Ele sempre cobra isso, é necessário ficar bem atento. Ok? Terminamos por aqui, um forte abraço, meu nome é Cristiano Marcel. Até a próxima. Tchau, tchau.